O livro do Apocalipse foi escrito para revelar o futuro, e Jesus Cristo é quem faz a revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O apóstolo João explica onde estava quando recebeu a visão do fim dos tempos, a visão do Apocalipse. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito, e no dia do Senhor ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. De tantas outras revelações que Deus passou a João, Deus também passa uma ordem, que ele escreva cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia, que espiritualmente falam e representam 7 períodos da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Mas nesse vídeo vamos falar apenas de 2 períodos, o período da Igreja de Filadélfia e o período da Igreja de Laodiceia. Estas 2 igrejas são as igrejas do tempo do fim. A Igreja de Filadélfia. A antiga cidade de Filadélfia, cujo nome significa amor fraternal, situada a 27 milhas a sudoeste de Sardes e a 200 metros acima do nível do Mediterrâneo, retrata perfeitamente o ambiente em que viviam aqueles que cumpriram o propósito de Deus e ergueram unânimes as suas vozes num alto brado de alarme ao mundo inteiro. Filadélfia era a mais jovem das 7 igrejas da Ásia. Fundada por colonos provenientes de Pérgamo sob o reinado de Átalo II nos anos 159 a.C., a cidade estava situada num lugar estratégico na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era, portanto, chamada a Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, como porta-voz evangelista da filosofia greco-romana e propagadora da língua grega. A igreja naquela cidade estava cercada de muitas oportunidades, portanto cabia aos crentes recebê-las. O Senhor Jesus então dá uma revelação a João e manda ele escrever da seguinte maneira para a igreja de Filadélfia. Esta carta está escrita em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o 12, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Entre as 7 cartas das igrejas do Apocalipse, encontramos 2 que não contêm nenhuma crítica. A carta da igreja de Esmirna, uma congregação pobre que enfrentava perseguição, e a carta da igreja em Filadélfia, uma congregação fraca e limitada, mas que dependia do Senhor Deus. Filadélfia nos ensina a ser uma igreja abençoada, fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, e apesar das dificuldades. Quando a igreja realiza seu papel missionário, está cumprindo a vontade do Senhor para estabelecimento do reino de Deus. O Senhor diz para a igreja de Filadélfia: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. As portas para a evangelização estão abertas, como nunca, para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia podia ser insignificante aos olhos dos seus opositores, mas era gigante aos olhos do Senhor. Apesar das perseguições, aqueles crentes guardavam a palavra do Senhor e não negavam o seu nome, embora tivesse pouca força. A boa notícia é que a mesma promessa continua válida. A igreja de Filadélfia é os tempos em que estamos vivendo agora. Aquela pequena comunidade cristã local de Filadélfia passou, mas o evangelho continua triunfando e a igreja se espalhando até os confins da terra. A porta da graça ainda está aberta e ninguém a pode fechar. Hoje é o tempo de evangelizar.
É o tempo de pregar a palavra do Senhor. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, e nós também temos, mas não negamos o nome do Senhor. Continuamos pregando, continuamos evangelizando, continuamos fiel ao Senhor. Este é o tempo em que estamos vivendo agora. Hoje, a porta está aberta diante de nós, e nós temos o maravilhoso privilégio, e não sejamos negligentes a esse chamado divino, o chamado para o evangelismo. O período da Igreja de Filadélfia também é o último período da Igreja de Cristo aqui na Terra. Por mais que se esforcemos, jamais conseguiremos retirar o valor escatológico dos versículos citados em Apocalipse sobre a Igreja de Filadélfia. O Senhor também diz assim para a Igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Já houve muitas tribulações em vários lugares, até mesmo guerras mundiais. No entanto, a tribulação mundial, que tem a igreja como principal inimigo a ser destruído, ainda está por vir. O período da grande tribulação é descrito pela Bíblia como o pior período da história da humanidade, quando o anticristo será o governador mundial por 7 anos. Porém, o Senhor Jesus faz uma promessa para a igreja de Filadélfia: também te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Portanto, a igreja de Filadélfia representa a igreja do fim dos tempos, a igreja do arrebatamento. A igreja de Laodiceia. Se a igreja de Filadélfia representa a igreja do fim dos tempos e a igreja do arrebatamento, a igreja de Laodiceia também representa a igreja do fim dos tempos, mas não será a igreja do arrebatamento. A carta endereçada de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia diz assim, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 até o 19. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e enriquecido estou, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. A igreja de Laodiceia mostra-nos uma igreja morna, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra do Senhor. Uma igreja que vive segundo a sua própria vontade. Uma igreja que vive de aparência, sem oração, sem entrega e sem adoração. Nunca devemos nos esquecer que na igreja de Laodiceia, Jesus Cristo está do lado de fora, pois ele está a ponto de vomitá-la da sua boca. Laodiceia será uma igreja condenada, se não se arrepender dos seus descaminhos e voltar à prática do verdadeiro evangelho, da verdadeira adoração. Voltar para os caminhos do Senhor e para a essência da adoração. Com muita tristeza, o Mestre Jesus faz uma grave denúncia, como jamais fizera contra a sua igreja em toda a história. Essa mensagem se aplica ao povo de Deus, que professa crer nas Escrituras Sagradas, porém vive numa condição de indolência. A igreja de Laodiceia corresponde a um período de um evangelho morno, uma visão distorcida da palavra do Senhor. A igreja de Laodiceia também se diz rica, materialmente, não necessitando de nada nem de ninguém, e em sua soberba não reconhece o verdadeiro evangelho, o verdadeiro arrependimento, e ela não sabe que é miserável, pobre, cego e nu espiritualmente, sem graça, sem unção, sem a presença do Senhor. Duas igrejas, dois caminhos, Laodiceia e Filadélfia. Uma será arrebatada e outra será deixada. De que lado você está? Qual é a sua posição? Laodiceia ou Filadélfia? Você tem vivido uma igreja morna, sem graça e sem compromisso com a palavra? Será que você não tem deixado o Senhor de lado e Ele está do lado de fora do seu coração? Ou você tem vivido
A igreja de Filadélfia, a igreja fiel e verdadeira, que vai ser arrebatada quando Jesus voltar. Faça sua escolha, porque Deus conhece muito bem as suas obras. Jesus breve virá arrebatar a sua igreja e não queira ficar do lado de fora. Faça a melhor escolha, morar com o Senhor para sempre na glória. Se você não tomou uma decisão, faça isso hoje mesmo. Entregue a sua vida ao Senhor e a sua vida vai mudar. Dê um passo para o Senhor, porque Ele te ama e vai te ajudar.